Pronto. Então vamos orar primeiro? Quem gostaria de fazer uma oração? Quem? Eu posso orar, tá me ouvindo? Sim. Estou ouvindo. Então vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, que nessa manhã maravilhosa, nós te louvamos e agradecemos o teu nome. Pedimos que o Senhor abençoe, ó Deus, esse momento de aula da UMP, que o Senhor possa falar conosco, Senhor, e nos ensinar através do Elias, que possamos ter o conhecimento que vem do Senhor, ó Deus. Em nome de Jesus que oramos, amém. Amém. Então, meus queridos, hoje nós vamos estudar o capítulo 12 desse livro aqui, Lado a Lado, Relacionamento com Sabedoria. Relacionamento é algo necessário, não é? Ele é inevitável. Muito difícil você viver sem se relacionar. E ele se dá através de iniciativas das próprias pessoas, né, que se direcionam umas às outras, cumprimentando, conversando por um breve período de tempo, descobrindo coisas importantes umas das outras, lembrando da pessoa nas orações, apreciando as histórias que são contadas, enfim, né, são formas comuns de iniciar uma amizade ou de manter uma amizade. Pela razão de serem atos comuns, esses que eu citei agora, nós podemos julgá-los de forma errada, né, dando a eles um menor valor ou sem muito efeito para cuidar uns dos outros nessa relação. Na verdade, a prática de atos como ter uma conversa atenciosa, que verdadeiramente demonstra respeito e interesse no que a outra pessoa tem a dizer, essas atitudes elas deixam marcas, né? Essas marcas são as mesmas que Cristo deixou nas pessoas com que ele conviveu. Como ocorreu, por exemplo, com a mulher samaritana, né, com Pedro ao ser perdoado, e tantos outros que Jesus se relacionou no seu ministério aqui nessa terra, que nós podemos ler nas Escrituras. Geralmente, as coisas que são importantes para as pessoas são aquelas que, quando atingidas, elas causam um grande impacto, né? As coisas que são importantes para nós, quando elas são atingidas, elas geram um impacto significativo em nós. E acompanhar alguém nessa etapa difícil, né? Logo se chegar nas principais batalhas da vida da pessoa, né? E isso vai levar a assuntos, por exemplo, de sofrimento e pecado. Todos nós, sem exceção, lutamos contra o pecado e as dificuldades que o sofrimento traz, tanto para a nossa fé quanto para a nossa vida. Essa é a vida do cristão, né? Nós não temos como fugir disso. E por incrível que pareça, parece que na aula que eu dei o mês passado, e o tema que caiu para mim era sobre sofrimento. Sofrimento, como lidar com o sofrimento, e parece que esse tema está me perseguindo, né? E esse capítulo vai falar muito de sofrimento. Então, a Bíblia, ela nos ajuda nessas questões. E nós precisamos, e é fundamental que é necessário que nós fundamentamos a nossa visão na Bíblia Sagrada, né, para ajudar tanto nós como aos outros, no como a gente fala,
né? Como a gente trata assuntos como pecado. Muitas vezes, esse assunto de sofrimento e pecado, ele predomina nas nossas conversas. No entanto, nem sempre a conversa se inicia pelo pecado, mas normalmente há toda uma história, né, por trás, envolvida, que vai levar àquele pecado. E o autor, nesse livro, vai nos mostrar, neste capítulo particularmente, o caminho da compaixão. Esses são os temas que vão circundar aqui a nossa conversa. Sofrimento e como lidar com o sofrimento por meio da compaixão. Como realmente demonstrar compaixão? Quais são as características da compaixão? Ou como proceder sendo compassivo? Né? Essas são algumas perguntas que o autor ajuda a nós a entender a sua resposta. Então aqui eu procurei, de modo bem simples, nos situar, né? O que é compaixão. Alguém gostaria de opinar de uma forma assim, simples mesmo, o que você acha, o que vem ser compaixão, o que, ao ler a Bíblia, você consegue identificar alguma coisa relacionada com compaixão? Você consegue citar alguma passagem bíblica sobre isso? Ou algum fato que aconteceu na sua vida, que você presenciou compaixão, ou teve a oportunidade de ser compassivo? Os irmãos ficam à vontade para me interromper, tá? Eu vou falando. Se alguém lembrar de alguma Elias, coisa... Oi, pode falar. eu acho que assim, tem várias passagens que Jesus ele é compassivo quando ele vê a dor de alguém, né? Por exemplo, na pregação que a gente ouviu semana passada, da filha de Jairo, eu acho, né? Que Jairo estava, tipo assim, ele tinha acabado de perder a filha e ele estava muito triste e Jesus, tipo, mostra compaixão, né? E ele mostra, acho que compaixão é uma forma de misericórdia, né? Tipo assim, ele vê a dor da pessoa e ele restaura a vida da filha dele. E assim, acho que tem várias passagens que Jesus se mostra compassivo com a dor dos outros. Exatamente. Alguém mais? Então, compaixão, eu pesquisei aqui num dicionário, né, de alguns termos bíblicos, e compaixão ele conceitua assim, como um sentimento de piedade e tristeza em favor dos desventurados. Compaixão é o lado emocional da misericórdia. Achei muito interessante essa parte. Compaixão é o lado emocional da misericórdia. É o desejo de ajudar pessoas que estão neste estado. Ela pode ser manifestada por Deus, como Pai, né? Tem um exemplo no Salmo 103, no versículo 13, e por outros, como nós, por exemplo. Aí eu citei o servo incompassível. O servo incompassível, Jesus conta aquela história sobre um servo que tinha uma conta, uma dívida enorme, impossível de ser paga, e o seu senhor, ao fechar as contas, ao fechar o caixa do mês, ele procura os seus devedores e esse servo é cobrado, né? E ele, não podendo pagar, ele implora por misericórdia e o seu senhor é compassivo com ele, perdoa as suas dívidas, analisando e percebendo a situação daquele servo que ele realmente não podia pagar, então ele perdoa aquele servo. E esse servo, ao sair dali, ele encontra o seu conservo. E esse seu conservo, ele tinha uma dívida inexpressiva, né? E ao cobrar esse conservo, ele não consegue perdoar a dívida dele, né? E Jesus vai dar esse exemplo. E no versículo 13 do capítulo 18 de Mateus, ele vai, o Senhor vai dizer agora a esse servo: não devias tu igualmente ter compaixão,
do teu companheiro ou do seu conservo, como eu tive também misericórdia de ti? Então, como bem falou a Bia, compaixão, ela está ligado, assim, quase que intimamente com a misericórdia. E um outro exemplo também clássico é o bom samaritano, né? É um exemplo muito claro do que é compaixão, do que é ter compaixão. Mas, no versículo 33 do capítulo 10 de Lucas, nesse versículo, diz assim: mas um samaritano que ia de viagem chegou ao pé dele, daquela pessoa que estava ali ferida, jogado no chão, e moveu-se de íntima compaixão. Então, o que a gente pode perceber é que compaixão é esse lado emocional da misericórdia, mas ela tem algumas implicações. E a sua implicação é essa, que ela é seguida de uma ação direcionada. Compaixão não é mero sentimento, mas é ação, é uma ação direcionada. Você já sentiu compaixão por alguém? Você lembra de algum fato? É difícil não sentir compaixão nessa atual situação que nós estamos vivendo, hein? Tá quando você olha no grupo da igreja, você chega a chorar, falar a verdade. Sério mesmo. É difícil, hein? Você lembra de algum fato assim que te marcou mais e que você lembra de qual foi a sua atitude? Você agiu, você fez alguma coisa? Se vocês lembrar, vocês param e falam, tá bom? Pode acontecer que no decorrer de uma simples conversa, bem no meio da história que você está ali envolvida com a pessoa, de forma incidental, o relato de uma tragédia ela seja exposta. Uma situação difícil, ela seja relatada assim, você está conversando e daqui a pouco a pessoa te conta uma situação difícil. E é nesse momento que o silêncio, ele não cabe de maneira nenhuma se nós quisermos demonstrar compaixão. A dor ouvida, a dor relatada por alguém, ela merece uma resposta sensível, em justificando o amor que dizemos ter. Da mesma forma que nós apreciamos as coisas boas das pessoas e temos atitudes em relação a elas, por exemplo, um elogio, alguma coisa desse tipo, também as coisas difíceis das pessoas devem igualmente ser manifestadas por nós. Nós precisamos ter uma manifestação. Assim como nós elogiamos nos momentos bons, nós precisamos reagir também nesses momentos difíceis. E aqui o autor ele vai começar a nos dar algumas características. Eu identifiquei assim como algumas características da compaixão. Então, a compaixão, ela sofre com os que sofrem. Essa é a primeira característica da compaixão. A compaixão se manifesta diante do relato de sofrimento por meio de expressões sinceras, vindas diretamente de um coração que foi impactado, chacoalhado, movido com o que ouviu. Um coração que realmente se compadece, nesse momento não fica em silêncio, mas ainda que seja difícil a situação apresentada, palavras sinceras, expressões emotivamente curtas, possuem sabedoria para quem as ouvem. Porque fica evidente que vem de um coração que foi alterado com a dor do amigo. Ou seja, este coração não é mais o mesmo. É isso, basicamente, que ele está dizendo. E ainda que seja pouco a parte que foi ali absolvida, mas está mais parecido com o coração do outro e capaz de sentir a sua dor, produzindo em uma voz talvez embargada, né? Difícil de sair, nós dizemos o mínimo que seja, eu sinto muito, pode contar comigo, podendo mover a atitudes que vão além dessas expressões verbais.
Então, como eu vou destacar sempre essa frase, a compaixão implica em uma ação direcionada. Uma outra característica, sim? Então, deixa eu dar um exemplo. O Robson vai falar, deixa o Robson falar primeiro. Pode falar, Robson. Eu ia falar assim que, seguindo essa forma como você está expondo, né, que a gente tenha alguma ação que decorre de quando a gente sente compaixão, né? Sim. E às vezes o Douglas falou do grupo da igreja, às vezes a gente tem informações no grupo da igreja que a gente fica impactado. E às vezes eu me vejo assim, insuficiente de estar fazendo alguma coisa assim de forma, talvez, até pelas restrições, ou ir até a pessoa, enfim. Mas eu vejo que a oração é um desdobramento disso, né? Da gente poder estar tendo uma ação prática diante de algo que a gente vê, demonstrando uma compaixão verdadeira, né? E às vezes mesmo sem a gente ser, porque às vezes a gente ouve, né, alguém assim passando por uma coisa que não é tão impactante, mas a gente sabe que é difícil, né? E aí a gente tem que imaginar se fosse com a gente, né? Quando, é lógico, quando é algo muito mais assim grave, alguma coisa mais tem um impacto maior, isso é muito mais muito pronto, né? Então a gente já fica impactado com a situação, com a notícia. Às vezes é coisa mais simples, mas em todas essas situações eu vejo que uma forma que a gente da gente poder ter essa ação é através da nossa oração, né? É isso aí que eu ia falar também. Eu acho que a primeira reação nossa é orar. De imediato ela é orar. Mas eu quero dar um exemplo. Você falou de um exemplo lá, eu fiquei quieto, porque senão eu fico falando demais, né? Então daqui para frente eu vou ouvir o pessoal falar mais, tá? Não quero falar tanto, não. Mas eu vou dar um exemplo muito claro que aconteceu agora por esses dias. E vocês, não sei se quem sabe, quem não sabe vai saber agora também. Nós temos a nossa irmã Belina, né, a Bela, e ela falou pra gente, nós ficamos sabendo há um tempo atrás, que ela estava com câncer, né? E isso foi assim um impacto muito grande na minha vida, mas não só na minha, de muitas pessoas. Foi difícil ouvir essa notícia, tá? E isso gerou na gente uma compaixão muito grande. Primeira reação nossa foi de orar por ela e orar com ela. A segunda, imediata, foi falar assim: e agora? O que nós vamos fazer? O que vai acontecer agora? Então a gente já começou, olha, ela vai ter que fazer os exames, ela vai ter que gastar com o médico, ela vai ter que o serviço dela depende dela. Então a junta diaconal já levantou o que a gente pode fazer, todo mundo já começou a se movimentar para falar como nós podemos ajudar ela, né? De imediato. Aí a gente já foi atrás, quanto você gastou com o médico, já começamos a ver de dinheiro para conseguir, ela não vai conseguir trabalhar, como que nós vamos pagar as contas dela. Então nós já começamos a nos movimentar para levantar toda essa informação para saber como que a gente pode ajudar, tá? Sempre com a ajuda dela. Qual que é o resultado disso? Não sei se eu já estou falando, eu não li esse capítulo, você me desculpa que eu não consegui, essa semana eu consegui ler o capítulo. Então eu não sei o que vai acontecer no final da sua aula, talvez eu esteja até dando um spoiler aqui. Mas qual foi a consequência disso? A consequência disso é que a irmã ficou tão grata e tão feliz. Ela está doente, mas ela está bem, porque ela foi muito bem acolhida. Sim. Muito bem acolhida. E ela reconheceu isso. Então, na oração dela, ela agradece muito porque pelos irmãos que sentiram a dor dela, que choraram com ela e que tiveram compaixão e sentem a dor dela, entendeu? Então, a consequência, o resultado disso é fantástico na vida de todo mundo. Fica bem característico agora, bem destacado, na verdade, aquela divisão, né, que o autor faz no começo, que existem dois grupos de pessoas dentro de uma igreja, os necessitados
e como que é outro? Os necessitados E os necessários. e os necessários. 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 Silas Então, está soprando aí. a gente vê aqui claramente nesse exemplo que o Douglas deu, esses dois grupos. Alguém mais? Vou passar para a segunda característica. Uma segunda característica que ele levanta aqui neste livro, ele vai falar sobre que a compaixão, na verdade, ela faz lembrar. Se somos realmente comovidos pelo sofrimento de alguém, ao ponto de sentir a densidade e intensidade da dor em nosso próprio coração, logicamente nós lembraremos daquela pessoa. Da mesma forma que lembramos da nossa própria dor, daquela que faz o nosso próprio coração se apertar e alterar, muitas vezes, o nosso sono. Dessa forma, o efeito da compaixão em nós nos fará lembrar da dor do amigo, mesmo depois de um bom tempo. Nessa parte, o autor ele apresenta, ele escreve um exemplo ali. Eu não vou citar aqui para vocês lerem lá. Então, ela se difere daquelas iniciativas, a compaixão, ela se difere de iniciativas motivadas por emoção, por uma simples emoção, ou por uma necessidade de cumprir alguma obrigação ou alguma tarefa, pois, na maioria das vezes, desses casos, não há uma alteração em nosso estado, no nosso coração. Nós não somos tocados realmente, né, com a situação. E nós nem sentimos a dor em nosso próprio coração. E eu citei aqui alguns exemplos, um exemplo. Por exemplo, há uma grande diferença entre nós doar comida aos necessitados que estão na rua ou quando não fazemos ideia do que é passar fome. Então, simplesmente, nós realizamos um ato sem termos a real percepção da situação. Dificilmente nós lembraremos daquela pessoa que nós ajudamos quando nós estivermos nos alimentando. Manifestar real compaixão é sentir a fome daquela pessoa de tal forma que nos faça lembrar o quão ruim é ter fome no momento de nossas refeições. Logo, nos sentiremos comovidos por aqueles que passam fome. Isso vem ao encontro do que nós aprendemos de Deus, que Ele é compassivo e misericordioso. Da mesma forma que nossas orações tocam a Deus, igualmente o nosso sofrimento toca a Ele. Cristo se compadeceu de tal forma que foi enviado ao nosso meio para viver as nossas dores e sentir o que sentimos. Se compadeceu da dor, do sofrimento, de forma plena, pois viveu isso no seu dia a dia. Assim como levou as nossas cargas sobre si, então, se quisermos sentir compaixão aos moldes da Bíblia Sagrada e do exemplo máximo de compaixão de Cristo, nós também vamos. Vocês estão ouvindo Elias ou não? Não. Caiu, será? Elias, nós estamos ouvindo você não. Eu acho que caiu aqui. Alô! Olha lá, voltou. Toda vez, né, tem que cair pelo menos um pouquinho, né? É para dar emoção, a adrenalina subir e acordar o povo aí. Então, assim como Cristo levou as nossas cargas, levou a carga uns dos outros, por ter compaixão, nós queremos também, nós vamos querer. Se nós imitarmos a Cristo, nós vamos desejar sentir a carga dos outros também. Então, quando nós sentimos no nosso coração, nós fomos impactados, mudados, alterados internamente, nós vamos lembrar e nós vamos agir da mesma forma que se fosse com a gente.
Entende? Então, nós estamos aprendendo aqui o que é sentir compaixão e quais são as suas implicações, né? Então, como que nós devemos manifestar essa compaixão? Olha lá. O que não diz a compaixão? Saber o que dizer é tão importante quanto dizer algo. E aí? Essa foi feia, hein? Você acha que o Drew ele sentia compaixão do seu irmão? Eu não sei o que você está falando, não. Não sentia. Não sentia. Não sentia. Conheço isso, não. Eu acho que... É outra geração, Dom. É outra geração, cara. Eu tô envergonhado agora. Então, aqui o autor ele vai começar a dizer o que a compaixão não diz. É basicamente o oposto que nós vemos até agora. O que a compaixão, isso aqui, o que não é compaixão, ou o que a compaixão não diz. Vou mudar aqui. Por exemplo, a compaixão não diz assim, poderia ser pior. A pessoa está te contando um relato difícil, ou um fato muito triste que aconteceu, você diz, poderia ser pior. Além dessa pessoa sofrer com a situação, ainda ela tem que suportar um consolador que diz ainda, poderia ser pior. Imagina se Deus respondesse para nós quando oramos por cura. Você poderia estar morto agora. Deus, ele não compara o nosso sofrimento atual com o de qualquer outra pessoa ou com hipóteses piores para nos consolar. No meio de uma conversa dessa, surpreendentemente, talvez o próprio amigo poderia dizer para si mesmo isso. Poderia ser pior, tentando uma espécie de autoconsolo. Isso, basicamente, nos bloquearia de argumentar alguma coisa. Porque é difícil, né, de você argumentar alguma coisa depois de a pessoa se autoconsolar dessa forma. Por quê? Porque ele já teria aceitado aquela situação. O nosso papel seria, nesse momento, então, de alertá-lo de que Deus não menospreza as nossas dificuldades. E nós também não deveremos menosprezar. E encorajar essa pessoa a orar a Deus sobre os seus problemas que, aparentemente, não merecem a intervenção divina. Julgando que Deus seria capaz de responder a ele quando ele fosse orar. Pare de se lamentar por qualquer coisa. Poderia ser pior. Imagina. Então, essa não é uma forma de nós manifestarmos compaixão. A compaixão não diz isso. Isso não demonstra compaixão. Você consolar uma pessoa dizendo que poderia ser pior. Uma outra expressão que a compaixão não diz é essa. O que Deus está lhe ensinando com isso? Ou todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus. Nossa, isso pode gerar um impacto para nós agora. Nossa, mas ele está falando de coisas verdadeiras. Coisas, né, que tem assim um fundinho ali, um restoio teológico, né? Mas aqui eles estão querendo identificar a causa do sofrimento, utilizando versículos para justificar a origem dele. Essas frases, elas expressam a ideia de que todo o sofrimento é um castigo de Deus, como consequência de falhas e pecados cometidos. Ou que o sofrimento teria que ser aceito como um meio natural de existência dos que amam a Deus, não podendo levá-los, portanto, a Deus em oração. Por isso, seria a forma normal ou ordinária de Deus nos levar para o que é bom. Mas é verdade que Deus nos ensina durante os nossos sofrimentos, e realmente Ele opera em todas as coisas para o bem dos que o amam. Mas esse comentário é, no mínimo, inconveniente. Ao invés de levar consolo, fere mais ainda o coração já contrito e amargurado. E em nada expressam uma misericórdia motivada pela compaixão.
Ao contrário disso, eles bloqueiam a compaixão, pelo fato de a pessoa ter total mérito pela situação que ela vive. Portanto, não há motivo para ter compaixão. Até parece que a nossa relação com Deus se baseia em acertar corretamente o que Deus pensa. Parece que nós estamos num joguinho, né? Sem, contudo, ele revelar o que pensa para nós. É como se ele requeresse algo de nós sem revelar aquilo que ele requer. Então, quando não descobrimos esses pensamentos de Deus, as coisas não dão certo para nós. E permanecerá não dando certo até que nós desvendamos esse enigma. Até parece um joguinho de perguntas e respostas, em que, após um erro, segue uma penalidade correspondente. Nós não vivemos essa relação com Deus. Não é assim que é a nossa relação com Deus. É como se fosse numa busca contínua de pistas para, no fim, nós descobrir as intenções dele. E então poder responder à altura de Deus. É como se dissesse assim, chega ao final com as respostas certas. E Deus vai tirar a dor, ou Deus vai aliviar o sofrimento. Não é uma questão intelectual, né, que precisa de solução, mas é uma questão pessoal, de relacionamento com Deus. O consolo, nesse momento, deve gerar confiança na pessoa, em confiar a Deus, em Deus, e assegurar que Deus, na verdade, confiar em Deus e assegurar que Deus ouve as suas súplicas. Vou repetir, o consolo, nesse momento, ele deve gerar confiança na pessoa em confiar em Deus e assegurar que Deus, ele ouve as suas súplicas. O papel da compaixão agora é fortalecer o relacionamento com Deus, na verdade que em Cristo ela é mais que vencedora, apesar das circunstâncias difíceis que ela passa. Deus jamais nos abandona. E é impossível ele não ficar sabendo dos nossos sofrimentos. Embora muitas vezes pareça, né, que ele não nos conhece, ou parece que ele virou as costas para nós. Mas é impossível, ele sabe de todas as coisas. Assim, o consolo pousará em Cristo, que se compadece do nosso sofrimento, ao invés de nos abandonar nesses momentos. Então, é basicamente isso. A compaixão, ela vai ser uma ferramenta que Cristo nos ensinou a usar, que vai levar a um fortalecimento, a um nutrimento da relação nossa com Deus. Vai fortalecer a nossa relação com Deus. Uma outra frase, um pouquinho melhor, que a misericórdia ou que a compaixão não diz, é essa. Se você precisar de alguma coisa, por favor, me ligue a qualquer hora. Essa aqui nós precisamos pensar um pouquinho mais, né? Para a gente identificar qual é o problema dela. Porque eu já disse isso algumas vezes também e achei em algumas situações adequada, né? Principalmente em algumas situações muito difíceis. Essa expressão, por mais bem motivada que seja, ainda não é das melhores. Particularmente, eu nunca recebi ligação. Eu comecei a pensar sobre isso. Eu nunca recebi uma ligação de alguém para o qual eu disse isso. Você já recebeu? Você já disse para alguém assim, se precisa de alguma coisa, você está num velório do pai de um amigo seu. Aí, para você, você não tem muito o que dizer, né? Você vai dizer assim, olha, se você precisar de alguma coisa, me liga, pode ligar a qualquer hora. Você já recebeu ligação assim? E eu não. Eu não, nunca recebi. Me parece que essa frase, ela está dizendo assim, olha, eu tenho que voltar para as minhas coisas agora, tá? Eu não posso ficar aqui com você por muito tempo. Afinal, eu tenho a minha vida. Eu preciso cuidar dela.
Mas se caso precisar de alguma coisa, me ligue. E se eu puder, eu vou tentar ajudar. Parece que essa é a mensagem, né? Que essa frase, ela passa ao amigo que está passando por um momento difícil. Ela cumpre basicamente um formalismo. Demonstra ser um educado procedimento, vamos dizer assim. Geralmente, não há a intenção de envolvimento sincero, mas somente uma forma de terminar uma conversa difícil. A pessoa que sofre nem sempre sabe o que precisa e, portanto, ela não vai ligar. A pessoa que sofre nem sempre sabe o que precisa e, portanto, ela não vai ligar. Lembra o que disse? Ter compaixão implica em uma ação direcionada? Quem realmente quer usar da compaixão nesse momento vai dizer outra coisa. O que posso fazer para ajudar? Nem sempre teremos uma resposta objetiva. Talvez a pessoa, não querendo incomodar, responda também com formalismo. Fique em paz, meu irmão. Eu vou ficar bem. Eu tive algumas experiências nesses últimos dias, em que nós ficamos isolados, né? Estamos isolados ainda. E a minha mãe ficou doente. É basicamente o exemplo que o Douglas disse. A minha mãe ficou doente e ela precisou de alguns cuidados médicos. E muitas pessoas, então, começaram a se envolver, inclusive doando o seu tempo para ligar e até doar dos seus serviços profissionais. Dias atrás, sem esperar, a minha mãe ainda recebeu e ainda recebe algumas mensagens de pessoas que querem saber se a situação foi resolvida. Apesar da dor que ela sentia e da preocupação diante da situação difícil que essa pandemia impôs, limitando o atendimento em vários setores, né? Passou alguns dias sem dormir, chorou, mas sempre que conversávamos, ela relatava para mim que via o amor de Cristo sobre ela, revestido do amor e de ações de compaixão de alguns irmãos que ficaram sabendo da situação e fizeram alguma coisa, fizeram algumas coisas importantes que para as nossas capacidades era impossível, não tinha como. Então ela consegue ver hoje, apesar da dor que ela sentia, do momento difícil, ela conseguia ver isso. Isso me marcou bastante. Então levar um café da manhã, cuidar das crianças, lavar a louça, limpar a casa, enviar recados, certamente torna a vida mais fácil para a pessoa que sofre. É compartilhar, basicamente, o fardo. É isso que Cristo fez. E é isso que Cristo diz sobre compaixão. É distribuir o peso entre os ombros da pessoa e o nosso ombro. Né? São atos como esse que nunca serão simplesmente um ato sem mais significados e efeitos. Tem outras implicações profundas. Na verdade, essas atitudes, elas estão dizendo, olha, eu me lembro de você, eu penso em você, eu não te esqueci, ou eu te amo. Enfim, a compaixão verdadeiramente possui as marcas do próprio Cristo. É uma manifestação tão maravilhosa que nós vemos assim, é como se nós vivêssemos um pouquinho, né, de uma forma mais próxima aquilo que Cristo fez, como Cristo agiu. Ela possui as marcas de Cristo. Olhando para o nosso desejo de como nós gostaríamos de ser ajudado, de como gostaríamos de sermos ouvidos, esse pensamento, esse exercício que nós fazemos vai esclarecer a forma em que nós devemos ajudar e falar com as outras pessoas. Então, basicamente, resumindo, é isso que está dizendo. Faça aos outros aquilo que gostaria que fizessem a você. Talvez, num momento difícil da sua vida, você não quer ouvir de alguma pessoa
isso. Ah, se você precisar de alguma coisa, me liga. Né? Você vai querer que a pessoa talvez te dê uma carona, ou te leve a algum lugar, ou que passe um final de semana com ela, ou que esteja disponível no WhatsApp, ou para ligar, para fazer alguma coisa junto. Né? Então, pensa, basicamente esse exercício que nós precisamos fazer para entender um pouquinho sobre compaixão. É como eu gostaria de ser tratado. E ao identificar uma pessoa numa situação difícil, você se coloca no lugar dela e olha para as pessoas e pensa assim, eu gostaria que essas pessoas fizessem isso para mim. Então, esse exercício vai nos ajudar a falar e ajudar as outras pessoas a fazer aquilo que nós gostaríamos que fizesse por nós. Lembra do servo incompassível que eu citei em Mateus 18:33? Basicamente isso que ele está dizendo. Não devias tu igualmente ter compaixão do teu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti? Esse servo, ele amou a forma que foi tratado, não foi? Ele saiu pulando com alegria, com uma dívida imensa que foi perdoado. Mas ao tratar com o seu conservo, ele foi num caminho totalmente oposto. Alguém gostaria de esclarecer alguma coisa? Perguntar alguma coisa? Vou botar fogo na tua aula. Vai. Vou te provocar. O que acontece é o seguinte, muitas vezes nós não queremos encrenca. Entendeu? Pô, mas se eu for lá, eu vou ter que gastar um tempo lascado com o cara, não tenho tempo para isso. Tem meu trabalho, tem minha família, tem tanta coisa para fazer, o cara vai querer me levar para tal lugar, vou ter que ir com ele, vou ter que ir para o hospital, vou ter que ajudar, vou ter que fazer tanta coisa. Será que não tem ninguém que possa fazer isso? Não, tem que ser eu. Então, nós não queremos encrenca, entre aspas, estou colocando, tá bom? Então, é uma coisa que a gente pensa assim, tá? Sim. Isso é verdade. Esse é o, vamos dizer assim, o grande problema de nós manifestar compaixão. É. Eu não achei que você pôs fogo, não. Oi? Não entendi. Douglas. Eu não achou o quê? Não, você pôs Eu também fogo, estava não. esperando alguma coisa mais... Ele colocou fogo pro lado dele, né? Eu não sei, não. Eu tô aqui dando uma outra lida do capítulo aqui, ó. Eu não sei, não. Tipo assim, eu acho que ele tá escrevendo aqui, o Welt, no sentido do relacionamento em si, entendeu? E você ter o contato. Mas não necessariamente algumas... Eu não sei, eu discordo. Do que você discorda? Entendi. Provavelmente, por exemplo, tipo, o que nós podemos aprender com isso, ou graus de dificuldade. Eu posso estar errado, mas... Ou, por exemplo, liga para mim quando você precisar. Já ligaram para mim quando precisou. Sim. Entendeu? Então, assim, eu não sei. Parece que... Eu acho que ele está querendo dizer... Ele é muito prático. Todo o capítulo é extremamente prático, né? Eu acho que ele está querendo, tipo assim... Aí sim, é o que o Douglas falou. É, tipo, tirar a gente do lugar comum, sabe? Não, vai dar certo, preocupa não. Entendeu? Mas... pela minha experiência, cada caso é um caso, né? Existem casos que, por exemplo, você vai oferecer apoio físico para a pessoa, fazer coisas para a pessoa, resolver as coisas para a pessoa, ou você só precisa ouvir e não falar besteira. Mas tem vezes que, às vezes, a pessoa precisa perceber de que aquilo não é tão grave quanto parece, ou de que a vida continua. Não sei, eu posso estar sendo excessivo. Não entendi o que você quis dizer. Não, mas as por relações exemplo, humanas, elas são assim mesmo.
Eu queria... as experiências de aconselhamento, no geral, são com pessoas muito íntimas, sabe? Grandes amigos, pessoas que eu tenho muita intimidade. E elas permeiam quase tudo que ele falou para não fazer aqui, entendeu? Eu estou muito chateado. E só que, não sei, parece que as pessoas me ligam de volta, sabe? A gente tem retorno. Que bom, E- Rafa, porque para mim ninguém liga. Nessa situação nunca ninguém ligou. Eu não sei, o que eu quero dizer é o seguinte: eu acredito que o Elton está querendo mostrar para a gente não caia no lugar comum de dar respostas fáceis, sabe? De falar, liga para mim. Ele está querendo dizer, olha, compaixão é você tocar no samaritano, entendeu? É você pôr a mão ali, porque era algo, não é só simplesmente, ele ficou com dó e se moveu. Ele tocou em alguém que era indigno, que estava sujo na beira do caminho, entendeu? Ele abriu mão da sua pureza pela pessoa no caminho. O samaritano abriu mão da sua pureza pela pessoa que estava no caminho. Ele está querendo, tipo assim, olha, você tem que se esforçar. Você não pode fazer o que o Douglas falou aí. Minha vida está ocupada. Olha, é difícil mesmo, irmão. Ora, vai dar certo. Vou orar por você. Sabe aquele orar por você? Mas sem coração. Compaixão, eu acho que assim, se a gente olhar como você caracterizou nos primeiros partes da aula aí, é você se identificar com o outro, né? E ao se identificar, a gente tem muito a contribuir, orando, sofrendo junto. Mas, por exemplo, se estando ao lado, fazendo coisas pela pessoa, mas também orientando, entendeu? Lembra de fulano na Bíblia que passou por isso, sabe? Porque eu vou ser muito sincero, assim, tem sofrimentos, e aí é o próximo ponto aí que você vai falar, que é o próximo slide que eu já estou olhando aqui, que é tipo, não tem sofrimento pequeno nem grande, assim. Mas, cara, é tipo assim, você chegar para alguém que perdeu um familiar, ou que tem um familiar que está numa situação de hospital, e falar assim, não, lembra de fulano, isso aí não faz sentido, realmente. Isso realmente é um mau aconselhamento. Mas a pessoa, eu tô com alguns problemas aqui, estou preocupado se eu vou dar conta de pagar minhas contas, entendeu? Aí você ajuda a pessoa, entendeu? É claro, só que você pode falar, olha, lembra do versículo lá, olha os lírios do campo, não sei o quê, entendeu? Estou dando um exemplo. Eu acho que se você conseguir ultrapassar a barreira da insensibilidade, entendeu? Você tem muito a oferecer, sendo bíblico, se colocando à disposição na vida da pessoa, porque você não vai largar tudo por 3 meses para viver com aquela pessoa. Vamos ser realistas. Mas você pode passar uma noite conversando, entendeu? Na porta da casa da pessoa, orando. Então, assim, eu acho que ele principal, ele está mostrando muito para a gente ter cuidado, mais que a gente quebrar a insensibilidade. Não sei, eu tô errado. Rafael, seria assim Fala. mesmo, porque a ideia, né, que você está colocando assim, tipo, mesmo a pessoa tendo algumas ações do tipo material, indo lá, fazendo, isso pode ser uma coisa que é feito também sem essa sensibilidade, né? De repente a pessoa pode fazer isso para uma autopromoção, ou para depois poder estar se colocando. Como, Douglas? Faturar. Então são comportamentos assim que podem, mesmo diante de algumas ações, às vezes até, né, práticas, ou materiais, no caso, práticas não, né, materiais, elas podem também não serem frutos de uma
de uma compaixão verdadeira, né? Uhum. Muito bem. O que vocês levantaram é bem pertinente, o que o Rafael falou também. Eu acho que o ponto principal aqui que vai nos ajudar é a questão da sabedoria. Porque as relações humanas a gente não pode colocar dentro de uma caixinha e prever todas as situações. Não é assim que funciona, né? Vai ter caso que realmente você vai precisar colocar a mão na carteira, por exemplo, e dar dinheiro para a pessoa mesmo, para manifestar a misericórdia sincera. E tem caso não, que simplesmente uma conversa, um abraço, alguma coisa assim, já resolve, né? Eu acho que é esse equilíbrio que a Bíblia Sagrada vai nos dar, que é a sensibilidade. É a sensibilidade que vai, vamos dizer assim, vai preencher todas essas lacunas aí. Então, nós vamos continuar, porque a Gabriela já está comendo já. Como nós devemos proceder, então? Agora nós vamos falar sobre isso. Vamos mudar aqui. Ele vai nos ensinar que nós devemos que proceder ao usar de misericórdia e compaixão com humildade e cuidado. Até agora nós já sabemos o que é compaixão, as suas características, como ela se manifesta, os seus efeitos, o que devemos falar e o que não devemos falar ao consolar uma pessoa. Agora, o autor nos ensina como proceder, como agir nesse processo de ajudar e consolar. Ele lembra dos amigos de Jó, que ao invés de o ajudarem, na verdade, o julgou com palavras inúteis e, na maioria das vezes, incorretas. Aparentemente, eles estavam preocupados com a situação de Jó, mas procederam equivocadamente, intensificando a dor de Jó. O mistério do sofrimento nos lembra que somos como crianças que não compreendem totalmente os caminhos do Pai. E na simplicidade e humildade de uma criança, nós devemos caminhar ao lado das pessoas. Lembrando sempre que compaixão implica uma ação direcionada a aliviar o sofrimento das pessoas. A humildade pergunta: o que posso fazer hoje que iria te ajudar? Talvez, pressionada pela turbulência, não saiba o que responder e hesite aceitar ajuda. Isso deve ser respeitado, mas não termine a conversa sem oferecer oração e se comprometer consigo mesmo, que retornará ao assunto e oferecer novamente ajuda. Então, para fundamentar a sabedoria que nós precisamos ter para nós entender como proceder, nós precisamos ter uma teologia boa, uma compreensão boa sobre as Sagradas Escrituras, sobre Cristo, né? Nossa teologia vai moldar diretamente a nossa compaixão, de como nós temos que ter compaixão. Estudar Deus, conhecê-lo através das Escrituras, de forma constante, ler sobre Deus, sobre assuntos como este que nós estamos estudando aqui, e tantos outros, vai ampliar a nossa vida, a nossa visão de mundo e gerar em nós sabedoria suficiente para compreender a nossa vida e as suas dificuldades. E a partir de nossas experiências, ela se fortalece a cada dia mais, né? Nos instigando a progredir no conhecimento de Deus. Ela vai nos impulsionar para frente, vai nos jogar para frente. E então nós entramos num círculo virtuoso, onde nós lemos as Sagradas Escrituras, aprendemos a agir, ela vai moldar as nossas ações. Quando nós agimos, nós temos experiências, isso fortalece a nossa fé, então ela nos volta para as Sagradas Escrituras e assim por diante. Nós vivemos num círculo de crescimento e amadurecimento contínuo. Uma teologia ruim sobre sofrimento nos faz responder a esse assunto nas suas mais variadas aplicações e ocorrências de forma ruim também. De forma ruim, degradante, errada, inconveniente, ineficaz, de forma tola, né? No Antigo Testamento, muitas vezes,
Deus castigou pessoas por causa de pecados, levando alguns deles até a morte. Esses episódios de causa e consequência do Antigo Testamento é usado por muitos hoje ainda como única e isolada maneira de explicar a origem do sofrimento. É como se a Bíblia não falasse mais sobre sofrimento. No entanto, nós temos exemplos de mulheres fiéis que nasceram estéril, condição tal que era de grande sofrimento e humilhação para as mulheres naquela época. Nasceram, sofreram, mas eram fiéis a Deus. E se nós olharmos mais atentamente, nós vamos encontrar outros exemplos. Como nós citamos aqui, um exemplo clássico é o Jó. Lembra dos amigos de Jó, que nós acabamos de falar? Eu lembro quando o pastor Misael estava expondo o livro, ele falou várias vezes dos amigos de Jó, que eles continham o quê? Uma teologia ruim. Eu nunca tinha pensado nisso, sobre o livro de Jó, que ali estava assim, falando sobre um tipo de teologia. E a teologia que fala ali é de uma teologia ruim dos amigos de Jó, que é a teologia da retribuição. Ou seja, eles acreditavam que o sofrimento de Jó era consequência de seus próprios atos contra Deus. Ou seja, consequência de pecados cometidos por ele, e que Deus estaria simplesmente retribuindo, conforme a conduta de Jó. Portanto, Deus considerava Jó um servo, como ele diz em Jó, um homem íntegro, reto e temente a Deus, que se desviava do mal. Deus mesmo enviou seu próprio filho a esta terra para sofrer por muitos. Para sofrer por muitos. Quanto sofrimento Jesus suportou sem ter em sua conta qualquer indício de pecado? Como pode ser, então, o sofrimento consequência direta do pecado? Como pregavam os amigos de Jó e alguns ainda em nossos dias. Como pode entender alguns ainda que o objetivo primordial de Deus é tornar a nossa vida mais fácil e que ele vive ansioso para nos proteger das coisas árduas da vida? O sofrimento faz parte dos planos de Deus. E assim como os ímpios sofrem, nós cristãos também sofremos dificuldade. São comuns a toda a humanidade. Como, por exemplo, acidentes, crise de saúde, dores de perda de relacionamentos. Na verdade, os nossos sofrimentos é uma maneira de participar das dores de Cristo. Assim como Cristo sofreu, nós também sofremos. Na verdade, ao resistirmos os momentos difíceis, nos trará essas experiências, nos trará resistência, nos trará amadurecimento e sabedoria. Portanto, a tribulação é um momento em que Deus mais trabalha. E nossa tarefa espiritual é buscá-lo, em vez de tentar administrar nosso mundo do nosso jeito. A persistência durante o sofrimento não prende a nossa atenção, mas é uma reação tão importante que o seu valor ele dura para além da morte. Finalizando, nesse capítulo, então, o que nós aprendemos? Que a compaixão é a maneira que Deus escolheu para lidar com o nosso sofrimento. Isso significa que ela é inevitável para um cristão. A comunhão é uma das formas de manifestar a nossa fé e saúde espiritual. Isso significa que devemos nos relacionar com outras pessoas que enfrentam dificuldades. Cristo se relacionou com pessoas com dificuldades. E sendo o Filho de Deus sem pecado algum, usou de compaixão pelos pecadores e curou as suas dores. Nós devemos aprender a cada dia mais, a ter compaixão e manifestá-la da maneira como Cristo manifestou nas Escrituras. E ainda manifesta por nós, levando sobre nós as cargas uns dos outros. Amém? Alguém quer comentar alguma coisa? Elias, eu acho que esse último ponto acho que vai sair aí. Estamos ouvindo perfeitamente. Vamos mutar aqui. Esse último ponto aí resolve esses problemas que foram levantados, né? Que é exatamente isso. Quando a gente tem uma teologia ruim,
a gente é um mau ajudante, né? E eu tô lendo um livro sobre o Sermão do Monte e é uma passagem da Bíblia que a gente gosta muito de usar para aconselhar, né? A gente gosta de pegar versículos ali do Sermão do Monte para ajudar a aconselhar as pessoas. E nesse livro, esse autor, ele fala, né, de como a gente usa mal esses versículos, como a gente interpreta mal, né? E eu lendo ali, eu vejo, né? Muitas vezes eu usei daquelas formas erradas que ele apresenta. Então, é isso, né? Quando a gente não conhece a nossa fé, não conhece aquilo que nós mesmos acreditamos, então nós nos tornamos conselheiros ruins, nós negligenciamos a misericórdia, a compaixão. Então, eu acho que esse é o ponto vital, né? Acho que é por isso que veio por último mesmo, para fechar e resolver esses problemas, né? Que a gente às vezes coloca, a gente surge na nossa mente, né? Então, é isso. Legal. Eu ia falar, Elias, rapidinho, para não demorar muito, é que de forma geral, a nossa missão é levar as pessoas a Cristo. O que eu entendo muito do que você falou, isso. De forma geral, o objetivo é esse, tá? Fortalecer o relacionamento com Deus. Né? Isso. É esse que é o papel da misericórdia. E não só essa, de forma geral, eu digo. Nosso papel é sempre esse, sempre esse, sempre esse. Pegar as pessoas e levar a Cristo, sempre. Mostrar o caminho, facilitar o caminho delas. A gente vê muito isso em Paulo, isso é muito latente em Paulo. Paulo, o tempo todo, te vê eles motivando a igreja e falando, vamos lá, não desiste não, desanima não, né? Tá difícil. E eu entendo o que o Abdala quis dizer, realmente é muito da coerência nossa. E o livro, a gente tem que tomar um certo cuidado nele mesmo, como ele falou, porque ele cria muito uma regra prática para as coisas, e às vezes não funciona assim mesmo. São exemplificativas, é isso que a gente tem em mente. Ele faz muito um step by step, ele até cita exemplo de perguntas que a gente deve fazer, né? Então, assim, eu também senti isso, muitas coisas eu controlei, né? Mas uma das coisas que me chama a atenção também no que você falou, e que tem sido muito evidente, é que a obra de Cristo, a vontade dele, ela vai ser executada, ponto final. Isso vai ser executada. Por intermédio de mim ou não. Não, sabe? Então, assim, Deus vai exercitar a compaixão dele, por exemplo, com o Rafael, através de mim ou não. Se eu me recusar, o Rafael vai ser atendido. De alguma forma, Deus vai tratar na vida dele, entendeu? Então, eu tenho que ter isso em mente. Por quê? Porque eu quero ser útil. Se eu quero ser útil, eu tenho que me dispor. É isso que eu quero dizer, entendeu? Eu tenho que me dispor nas mãos de Deus para fazer as coisas. Isso me chama muita atenção no que você falou hoje. Por isso que eu dei aquele exemplo. Muitas vezes não queremos nos envolver, mas eu preciso me dispor, eu preciso sentir a compaixão, essa dor do outro. Eu preciso me doar para isso muitas vezes, tá bom? Fazer essa força mesmo que seja contra muitas vezes a minha vontade. Eu vou pensar, poxa, mas eu vou ter que ir lá? Não, eu tenho que ir lá. Eu tenho que ir lá porque, por exemplo, o Rafael aqui, o Rafael precisa de mim, precisa ajudar ele, dar uma força para ele, precisa gastar esse tempo com ele, eu ganhar esse tempo com ele, você entendeu? É isso que eu falo. Então, assim, Deus está colocando isso na minha mão. Eu entendo muito isso às vezes. Então, eu tenho que me dispor nas mãos dele e fazer isso, entendeu? E isso vai ser bênção para ele e para mim. Tá? Para ele e para mim, né? E aí eu vou falar assim, ó, se alguém de vocês quiser ligar para mim, quiser ligar para mim, pode ligar, tá bom? Fica à vontade aí. Para mim também. Tá, pode ligar. Pode ligar. Que eu já liguei pro Douglas sem ele falar, né, Douglas? Só não liga de madrugada, viu, Robinho? Ô, Douglas, você não tinha falado para eu ligar e eu liguei mesmo assim, né? Um amigo meu, essa semana, um amigo meu ligou para mim, né, na hora do almoço da firma. Eu estava começando o meu horário de almoço, uma hora que eu tenho. Coisa boa. Só que aí não tinha outro jeito, porque ele mora lá na Irlanda. Então não tinha jeito, tinha que conversar, porque pela diferença de fuso horário, era o melhor horário para ele. Aí eu fiquei sem almoço, não tem problema. Mas aí o cara da Irlanda, né? Aí... É irlandês, pô. Aí é chique. Se fosse inglês, então, é mais chique ainda. E aí, vamos continuar? Acabou, não? Acabou. Ô, Douglas, eu achei que você falou um negócio interessante que me chamou a atenção, foi a questão da coerência.
da gente não ser incoerente, porque isso vai pautar tudo, né? Assim, a forma do nosso relacionamento, tanto para evangelizar, né? Evangelizar com coerência, né? Com a intenção de compaixão, de realmente querer levar o evangelho, levar a pessoa a Cristo, não impor a nossa, como se fosse assim, não que não exista também o exercício da defesa da nossa fé, mas às vezes tendendo mais a ser aquela forma de eu preciso convencer essa pessoa, né, a minha opinião, eu preciso fazer essa pessoa entender isso sem essa compaixão, sem essa coerência de compaixão, né? E quando você falou de Paulo, eu pensei nisso, porque ele cumpria a missão porque Deus havia dado essa missão. Então, essa é a missão que é dada e não é por conta das pessoas em si, mas é porque Deus mandou. Mas, no entanto, ele fazia isso com compaixão, né? Se importando com a vida das pessoas, tendo... E isso também vai refletir nos relacionamentos aí, de como a gente vai fazer até a oração. Às vezes é mais fácil só mandar a mãozinha lá no WhatsApp e pronto, né? Vai saber se está orando mesmo ou não, né? Então é coerência. Mas legal, Exatamente. muito boa, gostei da reflexão. Muito bom. Também gostei. Douglas, a hora que você quiser terminar, fica à vontade. Eu? Não, a aula é tua, você que termina. Tá. Então vamos orar? Vamos fazer uma oração? Vamos. Para a gente terminar? Senhor Deus, muito obrigado, Senhor, por mais uma vez esta oportunidade de estarmos falando da sua palavra juntamente com os nossos irmãos. Muito obrigado, Senhor, por este momento, por essas pessoas que acompanharam essa exposição, que falaram, que pensaram, que foram, Senhor Jesus, tocados, meu Deus, mais uma vez, pela tua palavra, por esses ensinos. Senhor, muito obrigado pelo teu cuidado. Muito obrigado, Senhor Jesus, porque nós percebemos que o Senhor está preocupado com como nós lidamos uns com os outros. Sim. O Senhor está preocupado, Senhor Jesus, com a manifestação da nossa parte, do amor, daquilo que o Senhor nos ensinou. Senhor Deus, que nós possamos ser uma igreja compassiva, uma igreja, Senhor, que realmente cuide dos membros, que cuide, Senhor, deste corpo, o qual o Senhor é o cabeça. Senhor, muito obrigado, Senhor Jesus, pela palavra do culto desta manhã. Muito obrigado, Senhor Jesus, pela oportunidade de ouvir a tua palavra. Senhor Jesus, abençoe o nosso domingo, abençoa o nosso almoço, a nossa comunhão com os irmãos e venha nos dar graça, Senhor, para participar mais uma vez do culto nesta noite. Sim. Senhor, guarde os teus irmãos, proteja-os, meu Pai, neste momento de pandemia, que a tua graça e a tua proteção seja evidente para as nossas vidas. Em o nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém, Senhor. Deus abençoe, meus irmãos.